Salve, professores com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma pré-aula do maternal. Desta vez a lição de número 10, que tem por título O Rei Ezequias. Então, como eu falei para vocês semana passada, a gente começou a contar a história dele semana passada e hoje a gente vai finalizar, tá bom? Então, os visuais que a gente usou semana passada, dá para a gente usar de novo nessa semana, mas a gente vai ter novos também, a gente vai acrescentar. Então, nossa leitura bíblica está lá. Aqui está dizendo que é 2 Reis 18, do 1 ao 37. Mas a nossa história mesmo está lá em 2 Reis, capítulo 20, do 12 ao 19. Então, se você quiser já ir diretamente para a leitura que está contando a nossa história de hoje, a nossa lição, vocês vão lá para 2 Reis, capítulo 20, o versículo 12 até o 19. É uma leitura pequena, dá para vocês lerem, e aí vocês vão entender toda a história, todo o contexto. E se quiser ler o da semana passada e continuar lendo até o 19, dá certo também. Espaço dos alvos. Que a criança reconheça que o Senhor guarda os que confiam nele e os livra de todo o perigo. Então, que você também reconheça que o Senhor, ele te guarda e ele te livra de todo o perigo. Tem tantos e tantos e tantos livramentos que a gente passa e a gente nem percebe. Hoje mesmo a gente estava vindo e hoje meu esposo veio comigo e passou um carro e veio uma moto na contramão. E assim, o fino foi muito grande, mas o motoqueiro conseguiu sair. Eu digo assim, meu Deus. E assim, muitos são os livramentos, coisa que a gente não tem nem noção. O Senhor acampa anjos ao nosso redor, o Senhor tem estado conosco. O Senhor é aquele que cuida de você e protege você de todo perigo. Ezequias era um rei bom e fiel a Deus. Mas quando Isaías perguntou o que ele havia mostrado aos mensageiros da Babilônia, ele respondeu: viram tudo o que há na minha casa. Então ele foi um pouquinho ingênuo. Porque assim, a gente não pode mostrar tudo. Eu escrevi no PDF para vocês, eu disse assim, que a gente tem que ser prudente. Então assim, a gente não tem que estar falando, expondo demais a nossa vida. A gente tem que falar poucas coisas. Ser mais rápido no ouvir, tardio no falar. E tem coisas que a Bíblia fala pra gente fazer isso. Então a gente só precisa obedecer. Aí, deixa eu ver aqui. A partir dos registros de 2 Crônicas, parece que a prosperidade e sucesso de Ezequias, bem como a cura da enfermidade, ele ficou um rei orgulhoso. Quando o Senhor nos ajuda, não devemos usar suas dádivas para impressionar os outros. Então, aparentemente, pelo que o nosso comentarista disse, ele estava ficando orgulhoso. Espaço de convivência. Diga que o rei Ezequias louvou a Deus por sua vida. Convide as crianças a louvar o Pai do Céu pelo fato de estarem vivos e dele nos proteger de todos os perigos. Então, a gente vai conversar com as nossas crianças. Antes daquela oração de louvar, vai dizer que o rei de hoje louvava a Deus porque Deus o salvou, o livrou, curou. E aí que a gente vai também louvar a Deus por ele nos livrar de todos os perigos. E aí já chegou no nosso texto áureo. Eu achei, gente, que ficou muito fofinho. Coloquei uma folha só, porque era pequeno. Como vocês sempre pedem, coloquei letra bastão, porque tem algumas crianças que já estão aprendendo a ler e leem mais letra de forma. Então, hoje não fiquem com medo, pois estou com vocês. Isaías 41:10. E aí, coloquei aqui um monte de coração para simbolizar o amor do Senhor e ele cuidando da gente, a gente na palma de suas mãos. E aí ele fala assim, ó. Escreva um versículo na silhueta da Bíblia e você perguntar para eles. Então, se você quiser fazer uma silhueta de uma Bíblia, ok. Se não quiser, inclusive a gente já fez Bíblia nesse trimestre. Então, tia, tô sem impressora. Dá para você pegar aquela Bíblia que a gente fez, arrancar a página do meio e escrever esse versículo para eles. Então, a gente tem a opção essa semana. Explicação do versículo. Quem aqui já sentiu medo? Deixe seus alunos expressarem os sentimentos. Então, eles vão dizer que tem medo. Aí vai ter algum que vai dizer que tem medo de barata. Vai ter um que vai dizer que não tem medo de nada. Que tem aquele menino que diz que não tem medo. Então, assim, vocês conhecem os alunos de vocês.
Às vezes sentimos medo de ir ao dentista, medo de ir ao médico. Quando lemos a Bíblia, aprendemos que o Pai do Céu cuida de nós. Não fiquem com medo, porque Ele está com você. E aí a gente vai aprender hoje a história de um rei, Deus estava com ele, nananã. E a gente já chegou na parte da história. Já chegou. Muito rápido. Deixa eu mostrar para vocês os visuais da CPAD, que é uma bênção ter esses visuais, principalmente quando você tem uma professora trabalhando com você. Porque às vezes alguém falta e você não tem aula preparada, então os visuais vão te ajudar muito. Então a gente vai começar aqui, ó, com os figos. Os figos. E aí vai chegar aqui, ó, umas pessoas. Vocês vão notar nesse... Você pode olhar na sua lição, caso você não tenha os visuais. É a lição 10.3. Não, é o 10.2. É porque no 10.3 também tem. Tem um dos personagens que vai aparecer agora que ele tem uma carinha de mal. Ele tá assim o tempo todo. Então vai aparecer esses rapazes que são mensageiros da Babilônia. Eles estão trazendo uma mensagem e presentes. Então Ezequias fica super feliz e vai mostrar para eles tudo quanto ele tem. Todos os tesouros do palácio. Vai mostrar tudo. E Isaías vai reclamar com ele, vai perguntar: o que foi que eles viram na sua casa? Tudo o que eu tenho. E aí Isaías vai dizer: oh, cara, não é pra ser assim. Então a nossa história de hoje, ela na verdade começa com o rei Ezequias doente. Ele tá doente em cima de uma cama. Então eu usei o mesmo visual da semana passada. Vocês lembram? Então ele tá doente em cima de uma cama. E o que o Senhor vai mandar passar na úlcera dele é pasta de figo. Então aqui eu peguei, fiz uma pastinha de figo. E aqui tá o figo, que provavelmente as suas crianças nem conhecem. E aí, logo em sequência, vai ter... Deixa eu dobrar aqui para ficar menos confuso. Vamos ter os mensageiros da Babilônia levando os presentes. E ele super feliz porque recebeu os presentes. E no final, ele mostrando todo o tesouro dele. Tá, aqui não tá mostrando tudo, né? Mas não tem como colocar em um desenho. E aí Isaías vai conversar com ele, vai perguntar o que foi que você mostrou. Ele vai dizer que viu tudo. E aí ele vai dizer: olha, infelizmente, como eles sabem tudo que você tem, um dia vai ser tudo roubado. E aí ele fica assim, mas ele sabe que é Deus falando. Então a gente também vai contar com os nossos bonequinhos, né? Então você pode usar os mesmos bonequinhos da semana passada. Eu hoje trouxe 2. Eu acho que esses aqui eu não trouxe semana passada. Ou não foi esses. Enfim. Aí você vai usar um como rei e o outro como profeta. Aí ele vai estar doente. Esse aqui não cabe na caminha. E aí Deus vai mandar ele fazer uma pasta de figo. Desculpem. E aí ele vai usar essa pasta de figo para curar. Aí eu sempre gosto de levar brinquedo pra gente, crianças, panelinha, assim, porque eles gostam de brincar depois. E aí ele vai ficar bom. Depois ele vai receber uma visita. Vocês não vão acreditar. Da Babilônia. E ele vai mostrar tudo que ele tem. Ele vai mostrar o tesouro da casa dele. Vai mostrar tudo. Eita, esse rei, hein? E Papai do Céu não gostou disso não, hein? Porque a gente tem que ser discreto. Não é pra estar falando tudo que a gente tem na nossa casa. É pra gente falar de Jesus. E aí, Jesus disse pra ele: olha, tá errado, viu? Eles vão vir aqui depois e vão levar tudo. Ó, coisa triste. Aí aqui eu também marquei algo no espaço da Aprenda Mais. A criança do maternal descobre que pode tomar decisões próprias. Devemos estar atentos para não confundir essa rebeldia, o que é, na verdade, o simples exercício de fazer a sua vontade. E o espaço das artes, esse aqui, né, a gente falou semana passada que eles estão teimosos, então eles estão também aprendendo agora que eles podem fazer o que a vontade deles, né? Então é sobre isso. E no espaço das artes, não tem nada no PDF para vocês, porque é o seguinte: distribua massa de modelar e peça que as crianças façam
figos. Então, eles vão fazer, dessa vez, os figos, tá bom? Então, essa lição foi um pouquinho menor, porque já é a continuação da semana passada. E vai dar tudo certo. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, até semana que vem. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.